entre os candidatos à direção-geral do IFSP Campus Itapetininga. É com grande satisfação que damos início ao debate entre os candidatos à direção-geral do nosso campus. Antes de mais nada, gostaria de destacar o clima de respeito e tranquilidade que tem marcado esta campanha. Cada candidato trouxe suas propostas de forma clara e construtiva, promovendo um diálogo saudável, que enriquece não só a nossa instituição, mas se torna também um ambiente de aprendizado da democracia. Este processo eleitoral é um grande exemplo da democracia em ação, algo que, sem dúvida, reflete os valores que buscamos transmitir aos nossos alunos. A participação ativa da comunidade acadêmica, com respeito às diferenças de opinião e o compromisso com o bem comum, demonstra o poder do diálogo e da colaboração em prol de uma educação de qualidade. Que este debate seja mais um passo no caminho de melhoria para a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade que nós oferecemos aqui. Neste debate participam os candidatos Emanuel Melo, Carol Mandarini e Paulo Cruz. O debate terá 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos apresentarão suas propostas. No segundo bloco, os candidatos poderão debater entre si as propostas. No terceiro bloco, serão feitas as perguntas da comunidade. E no quarto e último bloco, os candidatos farão as considerações finais. A cada bloco, teremos 5 minutos de intervalo. Em seguida, apresentamos as regras do debate. Respeito ao tempo de fala, que será indicado naquele projetor, o tempo de fala de cada candidato, que deve terminar ao final do tempo ali indicado. Solicitamos que não sejam discutidas questões pessoais, mas que o foco seja nas propostas e nas soluções que os candidatos têm para os problemas do campo. Neste momento, iniciaremos o primeiro bloco, onde teremos a apresentação dos candidatos e suas principais propostas. Cada candidato terá 2 minutos para se apresentar e expor suas principais propostas de gestão para o Instituto Federal Campus Itapetininga. A ordem das apresentações foi definida em sorteio anterior ao início do debate. Em primeiro lugar, será o candidato Emanuel, em segundo, a candidata Carol e em terceiro, o candidato Paulo. Boa noite a todos, sou o professor Emanuel, candidato à direção-geral do campus Itapetininga. É uma satisfação estar fazendo parte dessa candidatura e principalmente estar aqui para poder falar das ideias para o público dos alunos da noite, né? Eu estudei muito tempo à noite, eu sei como que é, trabalho, vir aqui, estudar no fim de semana, enfim, vou me apresentar. Eu sou licenciado em Física, tenho mestrado e doutorado, mas eu tenho outras formações também. Tenho formação também em Gestão Pública e sou professor da UFSCar no programa de gestores. E queria falar um pouco também sobre as propostas concretas, que eu penso bastante sobre as melhorias para o campus, né? Criar espaços de convivência, apoiar a saúde mental dos alunos, pois nós sabemos aí o como é difícil a jornada para os estudantes. E outro ponto também é falar sobre o meu compromisso, né? Nós estamos aí vendo as situações do campus, pelo menos há 2 pleitos do Conselho de Campus, né, o CONCAM, que eu estive sempre defendendo os alunos, os técnicos administrativos e os docentes, para que tenha sempre uma isonomia entre todos os cursos, que seja um só beneficiado, como às vezes vem acontecendo. Então a gente está aí para lutar por todos e fazer o melhor para esse momento que é tão importante, que é a decisão de ter um diretor-geral, tá certo? Então aproveitem o momento para que vocês reflitam bastante, aproveitem e olhem cada uma das suas propostas,
também observe a situação e a realidade de vocês aqui no dia a dia. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, eu sou a Carol, tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos, a Alice e o Rafa, são a luz da minha vida. Enquanto formação, eu tenho bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp, sou mestre em Educação pela Unesp e sou doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Unicamp. Até 2015, eu atuei como docente de Educação Básica, da EJA e do Ensino Superior e Pós-Graduação. Em 2015, eu ingressei aqui no Instituto Federal, sou servidora técnica administrativa com muito orgulho, sou técnica em assuntos educacionais e desde 2018 eu ocupo a função de diretora adjunta de ensino, que aqui a gente sabe pela sigla de DAI, né? A gente chama de DAI. Sendo assim, eu tenho praticamente, né, no Instituto Federal, experiência de quase 7 anos, em específico no Instituto Federal, na gestão escolar. Aqui no Instituto, nesse período, entre muitas coisas, eu sou uma das idealizadoras do IF Casa Aberta, que é um evento maravilhoso que auxilia na divulgação de todos os cursos e tenta combater um problema muito sério que nós temos aqui, que é a questão da baixa procura e da evasão. Também idealizei o Cursinho Popular, que hoje faz parte da curricularização da extensão em todos os cursos de licenciatura do Instituto Federal e também atuei junto com a Direção-Geral do Campus para conseguir emendas parlamentares que de 2020 e 2024 somam mais ou menos R$1.500.000 que foram utilizados para a construção do centro de vivência, ampliação da biblioteca, mezanino e estúdio do Cursinho Popular. É isso, esse negócio é muito chato. Boa noite, pessoal. Professor Paulo Cruz, professor da licenciatura em matemática. E eu falo da licenciatura em matemática porque eu chego no campus exatamente para trabalhar junto à licenciatura em matemática, organizar o curso, fazer com que ele aconteça, me torno coordenador desse curso ao longo de 6 anos, deixo a coordenação, assumo a coordenação da pós-graduação em ensino de ciências e matemática, de formação pedagógica do campus, ou seja, estou aí há 7 anos, de 2015 a 2022, também tendo experiência em gestão, sem sair da sala de aula, atuando junto à sala de aula, né? Então a minha experiência é em gestão, junto com a docência, caminhando para 20 anos já de sala de aula, e a minha proposta é agir de modo independente, né? Então não tenho apoio nem apoiado ninguém, exatamente para ter isenção nas tomadas de decisão, para que a gente possa fazer aquilo que eu preceituo para a gestão, que é uma liderança para processos democráticos, gestão participativa e entendendo e ajustando a cultura e o clima organizacional para que a gente possa ter um bom ambiente de convivência. Além da gestão, formação, como formador de professores, o meu foco em formação é exatamente pensar na formação da equipe, das coisas do Instituto, das coisas da organização, mas paralelo a isso, a formação de interesse de cada um. Afinal de contas, é exatamente o que nós fazemos aqui quando pensamos no nosso papel, que somos formadores, nas mais diversas áreas. Então, destaco minha experiência, destaco minha independência, a linha mestra do meu governo futuro na direção, gestão e formação, e dentro disso, a gente desenvolveu vários projetos que vamos conhecer ao longo do debate. No segundo bloco, teremos as perguntas entre os candidatos. Serão realizadas 3 rodadas de perguntas. Cada candidato poderá direcionar uma pergunta para o outro candidato, formulada em até 1 minuto. Candidato perguntado terá até 3 minutos para responder ao questionamento.
será permitida uma réplica de 1 minuto ao candidato que formulou a pergunta e será permitida uma tréplica de 1 minuto para o candidato que respondeu. Não será permitido que um candidato responda mais que uma pergunta por rodada. Nesta primeira rodada, quem começa perguntando é o candidato Paulo. Minha pergunta vai para Carol. Carol, acho que é importante a gente marcar alguns pontos de diferença entre as candidaturas, né? E a questão, acho que se coloca sobre a sua candidatura é a continuidade da gestão Hagner. Então, eu queria que você colocasse por que os projetos que você coloca para a sua proposta, eles são tão inovadores a ponto de não terem sido executados ao longo dos 7 anos que você esteve junto ao Hagner, porque ele te impediu de fazer, né? Não deixou, você não conseguiu convencê-lo, e por que você vai poder fazer agora, né? Então, acho que é um importante momento para você poder esclarecer. Vamos lá. Então, obrigada pela pergunta, Paulo. E aí eu acho que é importante a gente esclarecer a diferença entre as direções, né? No Instituto Federal, eu tenho conversado com os estudantes, explicado que nós temos 3 direções. A direção adjunta, a direção geral, que é o cargo, a função a qual nós estamos pleiteando agora, e as direções adjuntas, que são as direções nomeadas e de livre indicação e nomeação da direção geral. Eu ocupo, há quase 7 anos, a função de diretora adjunta de ensino. Minhas ações se limitam enquanto diretora adjunta de ensino. Então, eu vou falar na minha atuação enquanto diretora geral, além da diretoria adjunta de ensino, tá bom? Nas outras diretorias adjuntas. Então, eu tenho 2 eixos principais em que eu gostaria de inovar em relação à gestão Hagner. Todos os atos da administração pública, eles prezam pelos princípios da administração pública. E todos os atos realizados no Instituto Federal, e eu falo com toda certeza por conta da qualidade do corpo técnico administrativo aqui do campus, são feitos seguindo os preceitos da administração pública. No entanto, alguns desses atos não têm tanta visibilidade. E aí, se vocês olharem no meu plano de gestão, na minha proposta de gestão, eu proponho a criação de um manual de procedimentos administrativos. Nós fizemos o manual do estudante. Então, nesse manual do estudante, os estudantes conseguem ver onde estão os tutoriais para fazer os procedimentos administrativos que envolvem o estudante. Eu pretendo implantar isso para todos os procedimentos da administração do ponto de vista da gestão. Então, essa seria uma diferença, um avanço, uma inovação em relação à gestão Hagner. Uma outra questão diz respeito à infraestrutura. Eu acho que nós devemos conversar, né, e aí eu proponho um fórum de discussões, também está isso presente na proposta de gestão, onde a gente possa discutir a questão da infraestrutura e da alocação dos espaços, de forma que todas as áreas possuam condições reais e efetivas para realizar os seus cursos. Pode ser isso tanto por uma reorganização dos espaços já existentes, quanto pela possível construção de novos espaços, mas que isso seja feito de maneira planejada e sistemática a partir de uma discussão coletiva com toda a comunidade acadêmica, com toda a comunidade do Instituto Federal, possibilitando que a gente faça planos para daqui 5, 10, 15, 20 anos, independentemente de quem esteja na gestão desse momento. Então, aqui são 2 pontos que estão na minha proposta de gestão e que eu considero uma inovação que vai além do que a gestão do professor Hagner propôs e fez até o momento. É interessante que no primeiro debate eu já havia apresentado esses 2 pontos, então a gente tem uma convergência, você convergiu para a minha proposta. Não é? Eu publiquei a minha primeira, mas não vamos ao caso agora. E eu acho que é importante essa questão sobre destacar o caminho junto, porque se nós olharmos para a infraestrutura, as demandas elas estão e já eram conhecidas. E cabe à DAE apresentá-las para o diretor-geral. Né? Então não é uma questão de inovar, a questão é de fazer a representação de forma
se eu quero diálogo, então eu já faço o diálogo, eu já apresento as possibilidades. Então acho que esse é um ponto importante para destacar. Em termos de infraestrutura, a gente já conhece então as necessidades e a DAI poderia muito bem levar à direção geral as demandas que os coordenadores já têm apresentado, assim como o manual e outras demandas que já são conhecidas do campus, dos alunos e que poderiam ser levadas a contento. Essa é a importância do diálogo permanente, diálogo constante. E eu entendo que esse diálogo, ele não envolve apenas o ensino no que se refere a questões de infraestrutura, né? Eu tenho questões de infraestrutura que envolvem questões de administração, de guarda de materiais, de equipamentos de manutenção, né? Equipamentos que não estão relacionados diretamente ao ensino, mas que são tão importantes para a administração do campus. Então, às vezes a construção de um depósito, e sempre com esse diálogo junto à comunidade, né, pretendendo avançar de forma sistemática, planejada e organizada em diálogo com a comunidade. Agora a candidata Carol faz pergunta para o candidato Emanuel. Vamos lá, meu irmão. Durante meu período na DAI, eu sempre busquei estabelecer contatos, apoios e parcerias que trouxessem benefícios para o campus, como apoio da reitoria para a execução de atividades de ensino, emendas parlamentares obtidas por mim que propiciaram a implantação do estúdio, construção do quiosque dos estudantes e auxiliaram na construção do mezanino do bloco B e na ampliação da biblioteca, por exemplo. Esse trabalho de apoio, de busca de apoios e articulação rendeu-me o apoio de muitas pessoas à minha candidatura. No entanto, em suas publicações nas redes sociais, quando você elenca o que o diferencia dos demais candidatos à direção geral, você indica, e aí entre aspas que está escrito lá, é o único candidato que não precisa de apoio de externos. Diante disso, minha pergunta é: como você pretende conduzir a gestão do campus sem precisar de apoio de externos e das parcerias que ele pode... Bom, quando a gente fala apoio externo para a candidatura, né, pessoal? Bom, vamos levar em conta uma coisa. Eu sou gestor público com formação. Eu sei da importância que precisa ter com as outras entidades, com a reitoria. O que eu disse é que eu não preciso ficar com uma praguinha do atual reitor na minha roupa, né? Vamos começar por aí. E outra, também consegui emenda parlamentar para cá. Eu tenho um projeto da banda sinfônica, o único projeto cultural aqui no campus, que é extensivo a todos, que graças a Deus está se desenrolando. Então, quando eu falo único sim, único tem algumas formações a mais, mas eu não acho que isso seja uma vantagem. A minha relação com as pessoas, os alunos sabem, vocês do período noturno sabem, eu tenho uma excelente relação com as pessoas, jamais eu faria uma gestão ilha, porque eu tenho que ter contato com o prefeito, seja com o governador, seja com o reitor, seja com o presidente, e também com todos os professores que estão aqui, certo? É inadmissível pegar e fazer uma deturpação de uma colocação que eu coloquei na minha campanha, tá certo? Então eu acho que a gente precisa de transparência para poder colocar os fatos em ordem, tá? Então, sim, precisamos ter uma ação diretiva, uma ação colaborativa, ouvir a comunidade. Será que estamos sendo ouvidos? Né? E outra, veja se realmente tudo isso que aconteceu é do nome da pessoa que está, né? Tem sim uma equipe que está por detrás disso, mas como também, se eu for diretor, vai ter também uma equipe por detrás disso, vão ter pessoas. Eu não estava na direção, o que me coube foi o conselho de campus, eu lutei pelos cursos, lutei pelos alunos, lutei pelos professores, lutei lá para todos, né? Então, quando a gente faz uma ação desse tipo, é de má fé, né? Eu acho que assim,
é uma campanha, eu coloco lá uma questão que eu não preciso de nada externo. Eu tenho que criar uma ponte. Tanto que eu não estou levantando bandeira para nenhum reitor. Seja qual for o reitor, eu vou ter o maior respeito de fazer, como se diz, entrar em contato, ter uma boa relação, né? Não é assim que a gente deve fazer? Construir pontes, não é isso? Então eu não posso admitir que seja feita alguma coisa nesse sentido que me parece um ataque, tá certo? Já basta os ataques que eu tive nas minhas redes sociais, com tantas invasões que eu tive durante essa semana, que não foi fácil para mim, inclusive me desestabilizou muito essa semana, tá certo? Então, eu volto a falar, confie na minha palavra. Eu gostaria de destacar as parcerias que a gente tem com a Prefeitura Municipal em relação à refeição dos estudantes dos cursos integrados, a terraplanagem do campus para obras, agora no auxílio da horta. Também destacar as contrapartidas que nós oferecemos em parceria. Eu destaco aqui a fábrica de software, projeto consultório de rua, desenvolvido com o CRAS, e também destacar que o projeto da banda é sim excelente, mas que a gente também tem o BICIF, que é um projeto cultural excelente, realizado pelos colegas da informática. Nós vamos ter agora a 3ª edição do BICIF, e a ideia da parceria e do apoio é algo que eu tenho muita honra, porque é algo que a gente conquista a partir do nosso trabalho, e eu tenho certeza que juntos, sempre juntos, a gente pode muito, muito mais. Eu acho assim, tem muitos projetos que rodam aqui, nós temos um corpo docente qualificado, técnicos administrativos também, e muitos professores que ficam atrás das emendas parlamentares, e também pessoas que estão ali, seja na SEX, seja na CPI, que estão atrás dos recursos. Eu não acho que, não sou leviano em falar que não se tem uma equipe, mas essa equipe não é somente da direção, é uma equipe do Instituto Federal, dos professores, de nós, tá certo? Então eu acho que as coisas têm que ser muito bem colocadas. Quem realmente conseguiu esses recursos? Quem faz esses eventos? Quando eu falei da banda, sim, tem o BICIF, e eu acho que é um evento muito importante, só que é um evento pontual, né? Eu estou falando da banda para ser algo contínuo, para cuidar da saúde mental da nossa juventude. Certo? Então nós precisamos sim de ações culturais, é uma das minhas bandeiras, e eu vou lutar até o fim por isso. Nesse momento, o candidato Emanuel vai dirigir uma pergunta ao candidato Paulo. Paulo, nós temos 14 anos com o mesmo diretor e 7 anos com a mesma diretora adjunta de ensino, né? E a gente ainda não tem um projeto político-pedagógico, é a primeira instituição que eu vejo que não existe. Daí eu vou fazer essa pergunta: como você se vê lidando com as demandas constantes da direção do campus, que exige foco em resultados a longo prazo? Obrigado, Emanuel, pela pergunta. Compreendo que a atuação da direção, como eu já disse no começo, é de liderança. Isso significa o quê? Compete ao diretor liderar processos, liderar procedimentos, institucionalizar certas situações e conduzir a discussão de certos setores, certos assuntos e certos temas. Eu sei que o PPP ele não está completo, mas ele já foi iniciado, e eu acho que o olhar para o projeto político-pedagógico ele tem que partir do diretor, da visão pedagógica que o diretor tem, e como professor, doutor em educação, né, já que é para ver o título assim, então a gente pode contribuir muito com essa discussão, inclusive conduzindo ou ajudando a conduzir as discussões para confecção e, na verdade, finalização do projeto político-pedagógico. Nós, de fato, temos candidaturas aqui distintas, numa oposição muito marcada, numa continuidade, e eu acho que é importante a gente
destacar elementos aqui, né? Quando eu falo da minha independência, é exatamente para poder olhar com claridade, imparcialidade, mantendo aquilo que é bom, que já funciona, mas também repensando aquilo que não está tão bom e corrigir. Aliás, esta é a conversa que eu tenho tido com todos os setores, em todas as salas. Não é uma questão de falar agora ou de apresentar na proposta no último momento. Todos os processos, procedimentos, normativas internas do campo serão revisados, inclusive aqueles que se encontram junto ao projeto político-pedagógico. Mas essa discussão ela é liderada pelo diretor, ele não decide. Isso tem que ser dialogado com a comunidade discente, com a comunidade docente, com os técnicos administrativos, porque cada um é afetado em certa medida por alguma decisão. Então, quando a gente faz uma discussão com todo o grupo, aí sim a gente está implementando uma gestão participativa. Quando as pessoas se sentem ouvidas nas suas demandas, de fato nós estamos instituindo um processo democrático, onde a pessoa é ouvida e ela tem a possibilidade de se manifestar. E essa manifestação é levada em consideração. Então a gente muda a cultura e o clima organizacional a partir da liderança do gestor. Bom, eu acho que é importante explicar para os alunos sobre o que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Nós temos aqui uma área bastante considerável em comparação com outros campos que tem aí no estado. E o PPP é essencial para saber para onde nós vamos. Quais construções são primordiais para nós? Nós temos sim conseguido alguns recursos muito importantes, que são vários técnicos administrativos, docentes que vêm conseguindo aí para nosso campus. Não é uma coisa exclusiva da direção, tá? Isso eu volto a falar. E mesmo que seja muito importante esses recursos, ainda nós não temos uma meta do que nós pretendemos para nosso campus. Muitas coisas são vislumbradas, mas é necessário que todos participem dessa decisão. Bom, percebam que a gravação do primeiro debate já garante que eu comecei a minha fala mantendo exatamente esses 4 princípios de gestão, né? E que bom que os meus oponentes, né, opositores, colegas candidatos aqui, né, também compartilham da mesma visão, porque assim, então, minimamente eu estou garantindo na minha fala, na minha proposta, que vocês serão respeitados na construção de um novo campus de Itapetininga. Porque, de fato, se não sou eu, espero que o seja, eles vão se comprometer a dar continuidade a esse projeto que eu estou apresentando para vocês, de vocês serem ouvidos, de fato termos uma gestão participativa, processos democráticos, onde, independente da nossa formação, a gente possa ser ouvido para que o campo seja mudado a favor de todos nós. Então, nós finalizamos a primeira rodada de perguntas entre os candidatos e eu oriento os presentes que não se manifestem, né, para que todos possam ouvir as perguntas e as propostas. A segunda rodada começa com a candidata Carol. Vamos lá, para o Emanuel. Emanuel, vamos lá. Durante a minha trajetória profissional no IFE, algo que é muito caro a mim é compreender e respeitar a natureza do trabalho de cada um dos servidores que atuam nas diferentes coordenadorias do campus. Enquanto diretora adjunta de ensino, eu sempre procurei, por meio do diálogo, nos setores diretamente vinculados ao ensino, atender às demandas pedagógicas e administrativas, tanto do setor quanto do servidor. Sendo assim, a minha pergunta é sobre os setores relacionados ao ensino e considerando as especificidades relacionadas ao atendimento presencial nestes setores, eu gostaria de saber o seu posicionamento
sobre o atual horário de atendimento desses setores. Você concorda com os horários atuais? E, se não, quais setores você alteraria o horário e por quê? Carol, obrigado pela pergunta. Eu estive visitando todos os setores, acredito que os outros candidatos também fizeram o mesmo. E nós chegamos a uma conclusão de que está ainda um processo bastante dúbio a questão do PGD, que é essa situação que alguns servidores podem fazer parte do seu serviço em seus lares, porque não depende deles estarem aqui. Eu vejo que nós temos várias naturezas em vários lugares, né? Então nós não podemos colocar tudo num balaio só, mas nós precisamos ter uma visão mais real da situação. Num debate que nós fizemos de manhã, né, na semana passada, eu falei muito sobre a questão da gente ter algum questionário, uma CPA, né, que é tida para o ensino superior, mas nós não temos para todo o campus, não temos para os servidores, uma forma para analisar a nossa infraestrutura, de repente uma avaliação 360, para que todas as coordenadorias de repente possam opinar sobre esses horários de funcionamento. Então, nós não temos dados, né? A atual administração não tem dados para que a gente possa ter uma base sobre o contentamento dos alunos e de nós, servidores como um todo. Então é necessário que a gente tenha uma base para poder falar sobre isso. Hoje, eu sei que muitos servidores estão insatisfeitos, outros estão satisfeitos, mas nós precisamos ter o princípio da isonomia e realmente reaver sobre essas condições. Nós não podemos pensar que, de repente, serviços que são indispensáveis, que seja para nós termos ali, queremos ter uma documentação, precisamos naquele momento, e de repente fazer um PGD, né, como acontece com algumas coordenadorias aí. Então, eu coloco a pergunta para vocês, né, vocês que estão nos ouvindo aí, vocês estão felizes? Então, assim, é a mesma pergunta que eu tenho para mim. Nós precisamos ter dados para poder levantar. Não podemos ser levianos a ponto de dizer que seja ruim, mas também, para que nós sabemos sobre isso, como sabemos se não foi avaliado? Se não foi feita uma gestão onde a gente possa saber sobre esses dados. De repente, para um está bom, mas para o outro não está. Mas como que está isso? Para um só está ruim, para todo mundo está bom? Então é necessário a gente ter uma visão sistêmica sobre esse assunto, ter dados reais para poder levantar algo, né? Colocar coordenadores também na fogueira, né? Não pode. Fala assim, você se vira aí com o seu setor, e aí? Quer dizer que aquele coordenador é que leva a fama de ruim? Né? Então a gente precisa saber resolver essas situações. Como bem o Manuel falou, nós temos a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que faz um trabalho primoroso de pesquisa com os estudantes, e nesses dados, esses relatórios são apresentados à gestão e a toda a comunidade, está no site do campus, inclusive, né, o resultado dessas pesquisas, que tem indicadores sobre a questão do atendimento presencial. Né? Voltando, né, à questão específica do ensino, que foi a questão que eu perguntei. Fazendo uma crítica minha, Manuel, seu posicionamento, Manuel, você, enquanto diretor-geral, você manteria os horários atuais de funcionamento dos setores de ensino, que temos hoje, dos 4 setores de ensino, ou alteraria? Sim, não, por quê? Bom, de novo, uma resposta bastante complexa, que fala de 4 áreas diferentes, não tem como responder. Agora, vamos pensar o seguinte, CPA, tem muitos alunos aqui do curso técnico, não tem CPA do curso técnico, gente, é só para o ensino superior. Precisamos colocar isso aí para todos responder, todo mundo tem a mesma importância. Não é porque o ensino superior, o MEC exige que tenha, se é bom, é para todos, não é? Então todo mundo tem que ter essa possibilidade de opinar. Vocês técnicos, do curso técnico, tem a CPA? E outra, é mentira que é dado uma visibilidade para a CPA. Tem sim servidores que tomam conta disso aqui, são pessoas sérias, mas nós precisamos dar mais voz para os alunos e propagar todos esses dados da CPA para que todos conheçam. Então, pessoal, é isso que a gente precisa para o nosso campo. Agora, nós
sequência, o candidato Emanuel faz um questionamento para o candidato Paulo. Vamos lá, Paulo. Bom, é uma questão bastante trivial nas instituições de ensino, né? É a resolução de conflitos. Nós temos situações que realmente são bastante, seja qual direção for, essas causas sempre, essas situações vão acontecer. Quais são suas estratégias para mediar conflitos entre a equipe, alunos, pais, de forma eficaz? Bom, mano, eu acho que o professor sabe o que quer resolver conflito, né? Porque na sala de aula o que mais acontece, principalmente na educação básica, e aí eu vou resgatar o ano que eu dei aula para 4 quintas séries no período da tarde. Então imagine o que é você resolver conflito porque pegou a borracha emprestada, né? Então acho que isso mostra o quanto que a sala de aula ela tem expertise, ela nos dá experiência, traquejo para lidar com o ser humano. E é fato que em qualquer instituição nós vamos ter divergência de opinião, de pensamento, e as pessoas às vezes elas vão levar algumas questões para o lado pessoal. O diretor, enquanto líder desse processo, ele tem que se manter isento, ele tem que tentar ouvir as duas partes o máximo possível, ele tem que ouvir as duas partes para poder tentar mediar o conflito, para poder conduzir o processo de mediação, de convergência de ideias e até de apaziguamento. Ou seja, resolução de conflitos, independente da posição que você esteja, ela tem alguns elementos e que, na posição de diretor, eu trago a experiência de sala de aula. Porque quando você tem que lidar com pensamentos diferentes na sala, interesses diferentes na sala, isso traz experiência para você na hora de gerir a coisa pública. Mas não é só isso. Os anos de experiência junto à coordenação de curso também nos levam a resolver conflitos. Porque a posição de coordenador é quase que um amortecedor, porque ele fica no meio entre a direção, reitoria, e ele fica também, por parte de baixo, uma pressão entre docentes e alunos com as demandas. E ele tem que gerenciar esses conflitos. Conflito entre os professores, e alunos e discentes, né? Então veja que o fato de você ter experiência na sala de aula, ter experiência na coordenação, e aí eu destaco os meus 7 anos junto à coordenação, fazem com que você tenha tranquilidade, serenidade para estar aqui debatendo, para estar na direção ou em qualquer lugar resolvendo conflitos. Porque a gente tem a percepção de que não é uma questão pessoal com a gente, ou muitas vezes com a instituição. É apenas uma divergência de opinião que foi exacerbada pelo sentimento, mas que quando você coloca a razão ali no meio e chama as pessoas a refletirem sobre o que elas estão falando e como estão procedendo, elas conseguem olhar para o outro de forma mais empática. Então, quando nós falamos da resolução de conflitos, é uma situação bastante complexa, mas nós devemos tratar também de forma muito técnica, né? Não é qualquer ação que nós devemos fazer. Expor, por exemplo, alunos a alguma situação, ou expor professores a alguma situação, ou outros servidores. Nós precisamos ter um comitê de ética interno dentro do nosso campus para poder tratar de alguns assuntos. Muitos assuntos podem ser tratados de forma unilateral, que pode gerar um desgaste para a direção, um desgaste para os outros servidores, desgaste para os alunos. Nós precisamos ter, sim, uma mediação. Nós temos coordenadorias que fazem esse trabalho, mas não é a função específica disso. Eu acho que nós precisamos tratar isso como uma técnica, né? Não é como uma coisa qualquer.
Pô, Manuel, eu acho que o ponto central da resolução de conflitos é o diálogo. Se o diretor está disposto a dialogar, as suas diretorias adjuntas também estarão dispostas a dialogar. As coordenações que estão abaixo das diretorias adjuntas também estarão dispostas a dialogar. E na ponta, o que a gente vai ter? Vai ter servidores, técnicos administrativos e docentes, vamos ter os discentes dispostos a dialogar. Veja que o exemplo, a liderança está na direção. E é por isso que eu estou batendo na mesma tecla de 4 elementos da gestão, porque quando você exerce a liderança, você propõe gestão participativa, que está baseada no processo democrático, você muda a cultura e o clima organizacional da instituição. Isso é papel da liderança e, da forma tranquila que eu estou falando, será tranquilo a gente resolver conflitos. E a última pergunta dessa rodada, o candidato Paulo pergunta à candidata Carol. Carol, vamos voltar ao que a gente começou a conversar. Por quê? Porque eu acho interessante que você falou dos projetos, a construção do restaurante, biblioteca, espaço de vivência, mas o quanto que isso é gestão Wagner, foi a articulação do Wagner, ou é a Carol? Né? Porque se é a Carol, aí eu tenho que pensar, então o Wagner não fez nada por causa disso, é a Carol. Se é a Carol fez isso na posição de DAI, né? Ou é porque de fato a Carol ela conseguiu algo além do ser DAI, né? Boa pergunta, Paulo. E aí, obrigada de verdade por retomar esse assunto, porque daí eu esclareço algo que também foi falado e que eu acho que é importante a gente esclarecer. Quando eu menciono esses projetos em específico, eles são os projetos além DAI, certo? Além da DAI. O projeto do IF Casa Aberta, né, ele é um projeto vinculado ao ensino, que envolve todos os estudantes, todos os servidores, todos os professores, então ele é um projeto DAI, certo? Para além DAI, eu considero projetos que não é obrigatório DAI fazer, outras pessoas poderiam propor esses projetos, mas por um acaso ou por uma questão de competência eu que os propus, tá? Nesse caso eu cito o projeto do Cursinho Popular, né, que foi um projeto idealizado por mim, foi inscrito a várias mãos sim, uma equipe muito competente sim, tenho muitos colegas aqui da equipe, o Paulo fez parte da equipe inicial do projeto do Cursinho Popular. Graças a esse projeto, escrito e coordenado inicialmente por mim, nós conseguimos cerca de R$900 mil em emendas parlamentares para o campus. Tanto para o projeto do Cursinho Popular, para a implementação do estúdio, para a construção do mezanino e para a ampliação da biblioteca. Foram todos vinculados ao projeto, coordenado por mim, fora da. Quando a gente fala da construção do centro de vivência estudantil, também outras pessoas poderiam propor esse projeto, mas esse projeto foi proposto por mim, né? Então, neste sentido, quando eu cito esses valores, essas verbas, né, existem muitos professores que propõem projetos, o professor Emanuel propõe, outros professores, se eu for citar, que eu tenho medo de esquecer, né, só cito os que estão aqui comigo do lado, que é mais fácil, né? São muitos professores, e assim, o ideal quando a gente fala de orçamento é a gente trabalhar com orçamento, e aí eu acho que é uma luta que tem que ser uma luta de todos nós, cidadãos brasileiros, que exista dentro do orçamento uma verba diretamente destinada para a melhoria de infraestrutura dos institutos federais. Nós hoje não temos essa verba dentro do nosso orçamento. E a busca pelas emendas parlamentares é uma forma da gente minimizar a ausência de orçamento próprio do Instituto Federal para que a gente continue, dê continuidade, melhore, amplie e cresça por meio da realização de projetos, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente não é obrigado a pedir emenda. O ideal seria se esse orçamento viesse de infraestrutura do governo federal. E essa é uma luta que tem que ser uma luta de todos nós. E eu espero, eu enquanto diretora-geral vou lutar muito, eu espero que os colegas também, sim, né? Mas que essa luta de busca para o orçamento junto à representatividade, e por isso que o apoio e a parceria é fundamental nesse caso. Bom, compreendo, né, que existem diferenças
diferenças e que de fato algumas coisas foram conduzidas por você, a despeito se é errado ou não, né? Mas o fato é que quando a gente olha para gestão Ragnar, nós estamos exatamente numa continuidade, certo? E aí a gente vai pensar o seguinte: inauguramos uma biblioteca, correto? Correto. Porém, depois da inauguração, a biblioteca não pôde voltar para cá, por quê? Porque o chão estava com problema. E se vocês olharem a janela, tem que ser uma girafa ou ter um cano para abrir a janela, porque ela está lá a 6 metros de altura, a abertura da janela, né? E não temos ar-condicionado de forma adequada. Quando a gente vai para alguns espaços, algumas ampliações, a gente vai para um projeto e meio, ou meio projeto. É por isso que é importante a gente refletir e pensar sobre o que foi feito, como... Já que estamos com as mesmas perguntas do debate anterior, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante salientar. Eu acho que, sim, eu e o Ragnar somos pessoas diferentes, sim, temos projetos e ideias diferentes, mas eu gostaria de salientar o que nos aproxima também. Nós dois temos uma visão humana de educação. A gente faz questão de estar aqui no campus, sempre. A gente faz questão de encontrar um estudante em qualquer lugar e parar para conversar. A gente olha no olho de cada um e fala com coração, com sinceridade, com verdade, não mede esforços, nem dia da semana para ajudar. Meu marido está aqui, ele é o que mais briga comigo de eu atender celular de fim de semana, mas eu atendo todas as vezes. Por quê? Porque esta é a necessidade do campus. O gestor é aquele que está presente sempre, o tempo todo, cuidando das pessoas. E isso eu e o Ragnar temos igual. E agora nós vamos para a terceira e última rodada de perguntas entre os candidatos. Quem inicia perguntando agora é o candidato Emanuel. Bom, Carol, a administração é um assunto bastante complexo, sim. Só que os alunos estão sem receber a bolsa, né? E eles são sempre o último a saber disso, né? Nós temos alunos com essa condição. Diante de possíveis cortes de verba ou crises econômicas, como você planeja adaptar a gestão do campus para manter a qualidade do ensino sem prejudicar os outros projetos que estão em implemento? Eu agradeço a pergunta, Emanuel. Eu acho que a gente fala sobre algo muito importante, e aí, atualmente eu posso falar sobre as bolsas de ensino, né, porque sou diretora adjunta de ensino. Mas uma das formas que o Instituto Federal, que aí a gestão Ragnar, é um compromisso que eu continuo, né, e pretendo, se tivermos orçamento, ampliar, inclusive, é o estímulo a bolsas e participação de projetos. Né? Em nenhum dos anos, com todos os cortes que nós já tivemos, com todo o congelamento de verba que nós já tivemos, que nós sofremos, houve corte de bolsa. Sempre todas as bolsas foram pagas. Elas foram pagas em período de pandemia, em que nós tivemos que rever todos os nossos processos de ensino e aprendizagem. Elas foram pagas em período de greve, em que o estudante, a gente julgou que o estudante jamais poderia ser penalizado por uma ação nossa. Sim, eu também sou servidora, uma ação de servidores. Então, nesse sentido, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão que nunca negou ou cortou bolsas dos estudantes. Em alguns momentos, há um delay, digamos assim, no pagamento. Então, o estudante está esperando receber no dia 5, chega no dia 10. Ele está esperando chegar no dia 10, chega no dia 20. A gente sabe que isso pode ser um problema para o estudante que se programa. Mas, todas as vezes, pelo menos no que se refere às bolsas de ensino, que é o que eu posso responder no momento enquanto DAE, esses estudantes foram avisados com antecedência das datas e dos valores de pagamento. Eu entendo que, quando a gente trabalha com gestão orçamentária, a gente trabalha com prioridades. O Instituto Federal, essencialmente, é uma escola. Sendo uma escola, a prioridade tem que ser o tripé que consolida essa escola, que é ensino, pesquisa e extensão. Sem ser um tripé manco, mas ele tem que ser um tripé igualitário, isonômico, para garantir que
que os nossos estudantes tenham condições plenas e necessárias de realizar as suas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Então, eu entendo que essa política ela vai ser continuada assim e com as condições orçamentárias ampliadas. Hoje, nós somos um dos únicos campos dentro do Instituto Federal inteiro que promove auxílios a estudantes para participação de eventos científicos. Então, o estudante que vai apresentar o trabalho no congresso, por exemplo, esse estudante, ele pode pleitear junto à coordenadoria de pesquisa, mediante preenchimento de formulário com o orientador da pesquisa, verba para que ele vá participar desse projeto, o que é algo inovador e muito bom para a formação integral do estudante, que é a nossa missão institucional. Queridos leitores, é o seguinte, né? Tem alunos que estão com meses de atraso. O problema não é o mês, que realmente a administração pública é desse jeito, só que sem aviso, gente. O aluno tem que esperar um mês, espera 2 meses, não recebe um e-mail e fala assim, não temos o dinheiro. Olha que absurdo. E cadê a visão sistêmica? Não era uma equipe que fazia tudo junto, e de repente, precisa ter uma visão sistêmica. Tem alunos que estão arcando com o próprio bolso para custear a pesquisa. Tá? Então, o que acontece? O aluno precisa saber. Atrasa sim. Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem esse problema. Só que é muito necessário que nós tenhamos a dimensão do problema. Um aluno, um jovem que precisa desse dinheiro, já é um bolsista e está sem receber, como ele vai pagar as contas dele? Olha, Manuel, eu peço que essas informações com o nome dos alunos seja, se possível, passada não no sentido de eleitoreiro, mas no sentido de a gente ajudar o estudante e, de fato, identificar o que está acontecendo e se não houve essa comunicação. Existem, nesse caso, fontes orçamentárias distintas para o pagamento de bolsa. Se a bolsa advém do orçamento do campus, dificilmente se tem um atraso. Se essa bolsa advém de uma emenda parlamentar, existe uma questão da chegada do dinheiro da emenda parlamentar até a reitoria, da distribuição desse dinheiro da reitoria para o campus e do pagamento do campus para o estudante. Né? Então, talvez esses atrasos sejam decorrentes, eu não sei se eles ocorrem, mas se eles ocorrem, por favor, acho que a nossa missão aqui é auxiliar o estudante, é trabalhar junto com o estudante, para além de questões de campanha. Que a gente converse e veja o que de fato está acontecendo, porque na bolsa de ensino não acontece. Agora, na segunda pergunta dessa rodada, a candidata Carol pergunta para o candidato Paulo. Vamos lá, Paulo. Durante a gestão, recebemos frequentemente solicitações de todas as áreas para aumento de número de professores. Minha postura, enquanto diretora adjunta de ensino, tem sido diálogo frequente e constante com todas as áreas, buscando alinhamentos e possibilidades de organizações didático-pedagógicas que propiciem a adequação de perfis docentes, bem como tratamento isonômico e transparente com a comunidade, divulgando as planilhas com as atribuições de aula a todos os docentes. Considerando que o diálogo é feito e que no ano passado tivemos a aprovação do PDI, indicando a implementação de mais 3 cursos, de que maneira você fará a gestão dos códigos de vaga e definição de perfis docentes, de forma a atender o previsto no PDI e, presta atenção no conectivo E, indo ao encontro das solicitações de todas as áreas? Bom, acho que o diálogo já está pautado, né? A adequação de perfil é algo que já está dado, uma vez que a gente já chegou a 70, agora tivemos 2 saídas e estamos com 68 professores. E como ex-presidente de PDI da comissão, né, eu posso falar de forma muito tranquila que a gente analisou, pelo menos enquanto eu estava, essa última comissão de PDI 2023 eu não estava, no campus estava afastado para terminar o doutorado, a gente sempre analisou planilha de impacto e deixou a planilha de impacto de forma muito clara para todos.
a ponto de, na decisão anterior, no PDI anterior, nós tínhamos demanda de criação de cursos e não tínhamos quantidade de professores suficientes para que houvesse abertura do curso. E deixamos condicionado, caso haja o atendimento dessas condições, nós vamos então atender, nós vamos abrir um determinado curso. Posto que a decisão do PDI está tomada e que nós temos já o ingresso de um terceiro integrado no período da tarde, junto com edificações, que vai estrangular a atribuição de professores do grupo comum. Dado que nós temos o ingresso do tecnólogo em sistemas para a internet, que também vai impactar a atribuição de aulas, essa decisão, ou como que vai ser a escolha do professor em determinado perfil, ela tem que ser do campus. Foi o campus que decidiu abrir 2 novos cursos. Foi o campus que decidiu o perfil de curso a ser aberto. Portanto, a decisão tem que vir do campus para a solução do problema. Fato é que se nós colocarmos na ponta do lápis, muito provavelmente algumas áreas já estarão estranguladas como já estão, simplesmente pela reformulação de alguns PPCs. Ou seja, independente de quem estiver aqui, nós vamos ter um cenário de discutir qual é o perfil de professor, qual é o segundo perfil desse professor que tem uma primeira formação, mas pode atender em outra área, seja o professor Paulo, licenciado em matemática, mas pelo doutorado em educação ele vai poder dar uma aula de pedagogia. Por quê? Porque o pessoal da formação pedagógica está lá com 16, chegando a 18 aulas. Perceba que essa discussão ela não pode ficar centralizada na mão do diretor. Ela tem que ser compartilhada, uma vez que a decisão por implantação do curso é compartilhada, é do campus. A suspensão de oferta de um curso é a decisão do campus. A interrupção ou extinção do curso é do campus. Então a solução para o problema também tem que ser coletiva e compartilhada e dialogada com o coletivo. Na realidade, eu penso além. Eu acho que nós somos um campus grande. Nós temos infraestrutura. Precisamos melhorar sempre, mas temos. Então, eu acho que o primeiro momento seria a nossa luta, enquanto direção geral, contando com os apoios, as parcerias, as conexões que a gente faz, tanto com reitoria, com deputados e com o MEC, com quem seja que for, pleitear o aumento do quadro de servidores do campus. Eu acho que isso é uma luta que a gente não pode esquecer. Ampliar esse quadro de servidores para a gente ter um campus com 90 professores e 60 servidores técnicos administrativos. Acho que esse é o primeiro momento. Num segundo momento, e aí você acabou falando o que a gente já faz, que é esse diálogo, que é apresentar essa planilha de atribuição e a partir dessa planilha de atribuição ver, olha, eu estou estrangulando aqui, que professor pode nos ajudar nesta área? Isso a gente já faz. Mas você recebe 3 coordenadores, os 3 têm um perfil de professor. Como você vai fazer para escolher qual professor vai? Eu vou procurar outro coordenador que me ajude com perfil para ajudar a resolver isso. Veja, se eu tenho 3, alguém vai ficar sem. Se eu tenho um só e 3 demandantes, é simples. Um vai ser atendido, outros 2 não. Mas isso é um caso pontual, porque essa atribuição vai acontecer nesse semestre e no outro semestre. Então veja que se hoje eu abro mão, eu tenho que ter a garantia que eu vou ser atendido no semestre seguinte. Porque esse cenário de não ter professor, eu posso contar com o acaso? Não dá para contar com o acaso, o curso já está rolando e os alunos estão aí, as disciplinas estão acontecendo. Eu também posso brigar, de fato, a gente pode expandir o padrão 70 docentes, 45 administrativos, para 60 administrativos e 90 docentes? Conseguimos fazer isso. Quando? Até lá o curso já está rolando e os professores já estão chegando a 16, 18 aulas. Por isso tem que ser dialogado, porque alguém vai ficar sem. E na última pergunta da última rodada de debate das propostas entre os candidatos, o candidato Paulo pergunta para o candidato Emanuel. Emanuel, no debate anterior, eu fiz uma pergunta sobre formação e eu gostaria de retomar a mesma temática contigo. Porque dentro da minha proposta,
eu penso a formação para os servidores, né? Sejam eles técnico-administrativos, sejam docentes. Eu dialoguei já com a comunidade sobre, e está na minha proposta de gestão, como que eu enxergo a formação. Eu queria ouvir de você, como que você enxerga a formação no campus para os servidores em específico, sejam eles docentes ou administrativos, porque não ficou claro para mim quando você respondeu que você foi para a CPA e eu não entendi muito bem. Então, eu gostaria de retomar o mesmo assunto contigo. Saber qual que é a sua posição para a formação dos servidores no campus. Bom, primeiro que o tom, né, parece assim, como você vai fazer a formação dos servidores do campus, né? Pessoal, a educação é uma coisa que liberta, né, vem de liberdade. As pessoas têm que ter gosto e prazer em fazer formação. É algo, sim, muito importante para todos nós, professores que estamos aqui, em algo que não é estático, que é a educação. A educação não é estática. É o que eu uso hoje na sala de aula, mas pode não ser útil. Mas ela tem que vir da vontade do servidor. Quando você vem com um tom, como vai ser a formação dos servidores? Alto lá, né? Eu acho que cada um sabe muito bem. Nós somos servidores públicos, concursados, livres também, de certa forma. Nós temos sim uma missão a cumprir. Nós temos uma missão que ela é importante e é necessária. Só que cada um tem seus anseios, cada um tem o seu momento de vida. Cada um tem. Conversando com as áreas, eu percebi que alguns técnicos administrativos gostariam de fazer seu mestrado, seu doutorado, e eu acho que por isonomia a gente tem que privilegiar isso sim, né? Em nenhum momento eu entendi o que o Paulo disse, assim, você foi para a CPA e não respondeu a minha pergunta. Não, enfim, a CPA sim, ela é muito importante, tá? Mas a formação é algo que depende muito do momento. Vocês, alunos, vocês estão no momento de vocês estar aqui. Será que em algum outro momento vocês poderiam estar aqui? É a mesma coisa de nós, professores, técnicos administrativos, para fazer cada um a sua formação. É evidente que aqui é necessário que seja um lugar onde as pessoas busquem sua formação continuada, que busquem sua ação para melhor para servir a todos vocês, né? A todos nós. Isso aqui não é de um funcionário, de alguém que quer colocar assim de uma forma, como vai ser a formação? Como assim? A formação é algo livre. Nós temos que pensar nessa diversidade, no momento das pessoas, como que elas estão. Sim, é necessário, mas nós temos que buscar a conscientização, o diálogo, né? Verificar o que nós podemos melhorar enquanto formação daí continuada, né? Isso aí a gente pode fazer por palestras, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente vai para algo mais específico, daí nós temos que pensar muito bem. Será que é o momento? Será que não é? Como que eu coloco todo mundo para fazer formação de uma hora para outra? Não, a gente tem que estabelecer critérios. Tem áreas aqui no campus que não tem um edital, não tem uma possibilidade. Falei isso num outro momento. Então nós precisamos buscar a isonomia para todos os servidores. Bom, na minha primeira fala eu já deixei claro qual que é a minha política de formação, porque eu entendo a formação em duas frentes. A formação institucional, porque é necessidade da instituição que as pessoas que aqui trabalham, elas possam compreender as dinâmicas da instituição, que muda serviço, muda atribuição, muda normativa, muda sistema, e elas precisam se sentir seguras em como que elas vão agir, e elas só vão se sentir seguras se elas forem formadas, receberem a formação específica para isso. Então a gente precisa ter uma formação institucional. Cabe ao diretor ter esse olhar de necessidade do servidor e da instituição. A segunda eu chamo de formação continuada, e de fato, essa é de livre escolha do servidor, porque aí ele vai olhar para os seus reais interesses e vai falar, eu quero isso, e a gente, como direção, tem que garantir que ele possa alcançar essa formação. Duas frentes bem claras. Bom, eleitores, vocês sabem mais que nós, tá aqui, né? Todo mundo sabe que é importante ter liberdade. Nós não estamos num momento ditatorial.
nós precisamos buscar soluções em conjunto, né? Olhar para os índices do nosso campus, observar as problemáticas e assim tentar buscar alguma coisa que seja em comum para todos. Não podemos pegar e pensar assim, nós temos que fazer um curso disso, temos que fazer um curso daquilo. Não, nós temos que olhar e buscar essa conscientização. Nada que é imposto tem valor, pessoal. Nós temos sim ter diretrizes a serem tomadas, nós temos ações para serem melhoradas, né? Então, se eleito for, eu não admitiria alguma coisa nesse sentido. Nós precisamos sim fazer oficinas, fazer melhorias, mas tem que ter um debate geral, inclusive com vocês alunos. Nesse momento, finalizamos o segundo bloco, onde os candidatos debateriam as propostas entre si. Teremos 5 minutos de intervalo e retornaremos com o terceiro bloco, onde serão realizadas as perguntas encaminhadas pela comunidade acadêmica. Aqui os candidatos Emanuel Melo, Carol Mandarini e Paulo Cruz, e nesse momento serão debatidas as questões encaminhadas pela comunidade acadêmica. Serão realizadas 2 rodadas de perguntas. As perguntas foram recebidas através de um formulário online e selecionadas pela comissão eleitoral local de acordo com as temáticas que foram apresentadas com mais frequência. Após o debate, todas as questões serão encaminhadas para os candidatos, para que possam respondê-las em seus canais de comunicação, caso desejem. Cada candidato sorteará uma pergunta que será respondida por ele e pelos demais candidatos. O candidato terá 2 minutos para responder ao questionamento. A ordem de respostas às perguntas foi definida em sorteio anterior ao início do debate. Neste momento, faremos a primeira pergunta com o tema relacionado à infraestrutura, e a pergunta será sorteada pela candidata Carol. Corrigindo apenas que o tema desta primeira pergunta é relativo aos estudantes. Candidatos. Muitos estudantes enfrentam questões de saúde mental, especialmente diante da pressão acadêmica. Como pretende ampliar o apoio psicossocial no campus, garantindo acesso a serviços como psicologia, orientação educacional e assistência social? Inicia respondendo a candidata Carol, em seguida o candidato Paulo e por último o candidato Emanuel. Vamos lá. A saúde mental, principalmente nesse momento pós-pandemia, que eu acho que apesar de já ter 2 anos, né, que decretou o fim da pandemia da Covid-19, a gente ainda sofre muito com ela, é algo muito latente em todos nós, não apenas os estudantes, mas em nós também, servidores, familiares, em todos nós, porque a pandemia nos afetou de maneiras distintas, mas isso não significa que foi menos grave. Aqui o nosso cuidado no Instituto Federal, no campus Itapetinga, a gente tem o prazer, né, e a grande honra de termos profissionais tão competentes e capacitadas como são as profissionais da Coordenadoria Sociopedagógica e do NAPNE. O NAPNE sim, o NAPNE é um setor, ele não é mais uma comissão, já tem quase 3 anos. O NAPNE é um setor específico que trabalha com as questões de assistência aos estudantes com necessidades educacionais específicas. No entanto, a gente sabe que a demanda é muito grande e, portanto, nós tivemos o cuidado na gestão de buscar parcerias, dentre as quais a parceria com a UniFSP, da Faculdade de Psicologia, que está fazendo atendimentos de plantões psicológicos aos estudantes e servidores,
E também, a partir do mês que vem, a gente quer prolongar parcerias, também cursos de formação, eles vão fazer atividades nas salas, rodas de conversa e outras. A gente entende que, por conta da especificidade, da complexidade do trabalho, a gente, com as parcerias, consegue crescer mais. Né? Estamos sempre muito abertos a todas as possibilidades de parcerias, mas, sobretudo, eu saliento a qualidade do trabalho das nossas assistentes sociais, da nossa psicóloga, das nossas pedagogas, nossas técnicos em assuntos educacionais e nossos assistentes de aluno na CAI, que também fazem esse trabalho excepcional de acolhimento aos estudantes. Bom, eu acho que o ponto de partida é que nós temos setores já no campus que tratam deste apoio, seja psicológico, assistência social ou pedagógico. Contudo, assim como a gente já falou no bloco anterior da escassez ou da falta que nós vamos ter em certos perfis docentes, nós já temos, uma falta de servidores para atender conforme a demanda pede, seja no sócio-pedagógico ou no NAPE. Veja que já existe um processo de parceria para que a gente possa ampliar a oferta de atendimento, e é lógico que nós precisamos lutar para manter essa parceria, no mínimo as parcerias, mas é preciso também buscar novas parcerias. Então essa é uma primeira das 3 possibilidades que eu vejo, que elas não são diferentes ou brigam entre si, mas primeiro parceria, segundo, é uma conversa com a reitoria, quem sabe a ampliação do padrão 60-90, ao invés de 45-70, só que isso é longo prazo, médio e longo prazo. Também depende da terceira frente de atuação, que é junto ao Congresso, é discutir o orçamento do campus, dos institutos federais. Então a gente tem uma questão interna que está na mão do diretor, que é buscar parcerias. Outras 2 são externas, junto à reitoria e junto ao Congresso, aos nossos representantes, para poder dar mais estrutura àquilo que a gente já sabe que é necessário dentro do campus. Eleitores, bom, a gente começa falando de uma situação bastante complicada, porque parece que o pessoal gosta de apagar incêndio, né? Em primeiro lugar, que nós precisamos promover ações, receber a juventude. Nós temos um período noturno que o pessoal chega já bastante cansado, estressado. A gente não tem muitas classes, por exemplo. Nós sabemos que temos que remediar as situações e não apagar incêndio. Nós estamos vendo a questão de apagar incêndio. As meninas que trabalham no NAP, no CSP, são excelentes sim. Mas se a gente continuar com essa política de não se atentar ao que pode melhorar a saúde mental dos alunos, dos servidores, nós vamos ter uma demanda cada vez maior, porque nós não estamos fazendo ações para a juventude aqui dentro. Nós precisamos melhorar, principalmente aqui no período noturno. Vocês vêm aqui cansados, alunos, também nós servidores. Nós pegamos aqui, olha, hoje, em alguns pontos, algumas goteiras aí. O que a gente tem de legal em tudo isso? Nós não podemos ir nessa coisa de apagar incêndio. Vamos buscar parceria, sim, é importante, temos que continuar. Mas o que a gente vai fazer para a saúde mental de verdade? Nós precisamos ter cultura, precisamos ter esporte, trabalhar com arte, valorizar o estudante, ele ser protagonista da sua vida, do seu futuro, da sua aprendizagem, Então, a gente tem que ter um espaço para a juventude, um espaço para as ações, de transformar esse campus aqui em vida. Nós estamos aí sempre estagnados, sempre da mesma forma. Daí, vamos ter que chamar mais pessoas para a CSP, para o NAP, Precisamos melhorar esse ponto. Agora será sorteado pelo candidato Paulo uma pergunta do tema eficiência no serviço público.
Candidatos. Com a redução de concursos públicos e limitações na contratação de novos servidores, como pretende otimizar a força de trabalho no campus, garantindo que a equipe existente atenda às demandas crescentes de alunos e atividades acadêmicas? Quem começa a responder agora é o candidato Paulo, em seguida o candidato Manuel, por último a candidata Carol. Bom, na minha proposta de gestão, eu já deixo claro como que, logo no início, quando eu falo de gestão, eu já deixo claro como que a gente pode imaginar uma situação de tentar resolver ou otimizar isso. À medida que a gente revê processos, procedimentos, normas, nós conseguimos identificar as lacunas de cada setor, onde que ele está sendo deficiente, onde que ele tem potencial, e com isso, no diálogo com os servidores, nós conseguimos não só rever processos, procedimentos, normativas, fluxos de trabalho, mas pela própria comunidade, ou seja, por aqueles que são impactados ou que prestam esse serviço, nós conseguimos achar a solução para otimizar esse serviço, para fazer mais em menos tempo ou com as mesmas condições que não vão mudar de infraestrutura ou de quantidade de servidores no setor. Então a gente precisa conversar, diálogo. Ao dialogar, ao conversar, ao rever com eles os processos, a gente consegue melhorar. Outra frente que vem em encontro a essa demanda é a gente conseguir conversar com a comunidade, esclarecer a comunidade quais são os processos, os procedimentos e como fazer isso. Quando a gente coloca lá perguntas frequentes no site, onde você tem alguma demanda que sempre acontece, quando você tem lá um repositório para colocar manuais, procedimentos de como fazer isso ou aquilo, né, para todos os setores, para todas as demandas dos alunos, dos servidores, a gente consegue diminuir a pressão em cada setor e isso melhora ou otimiza o trabalho de cada um no seu setor. Bom, quando a gente fala de servidores, sobre eficiência, nós temos o PDI, né? E o PDI, para vocês, alunos que não sabem, é um estudo que é feito em relação aos cursos que têm demanda, novos cursos, manutenção de cursos ou até mesmo trancamento, né? Fechamento desses cursos, né? Porque nós, como eu falei para vocês, a educação é algo bastante dinâmico, depende muito do momento. Aquele momento tem aquele curso que tem uma grande procura, depois um outro curso ele se fecha porque já saturou, alguma coisa desse sentido. E daí nós temos várias naturezas aqui. Nós temos a natureza docente e nós temos os técnicos administrativos. E a gente, claro, deve buscar a melhor eficiência possível nos setores e também uma redistribuição, caso seja necessário. Como tudo é bastante dinâmico, inclusive, volta e meia surgem novas coordenadorias, e daí tem sempre aquela questão de remanejamento de servidores, e é bastante necessário. Mas para que isso venha acontecer, é importante ter o diálogo, a participação de todos, inclusive dos alunos. Ter dados suficientes para saber sobre se está atendendo ou não, consegue atender ou não, né? Às vezes você tem alguma coordenadoria que não consegue suprir, né? Nós precisamos suprir os atendimentos, até mesmo pensando nessa questão dos docentes, né? Nós temos uma limitação, nós temos 70, no máximo 70. Então não é qualquer curso que a gente pode pôr aqui. Então é claro, para ter uma visão mais justa, é necessário que seja um diálogo, uma conversa com todos e que todos participem, né, desses fóruns de discussão, como o PDI, por exemplo. O professor Manuel citou o PDI, de fato, é um instrumento extremamente importante para a gente entender os processos, de que maneira a gente pode utilizar em relação aos cursos. Contar um exemplo do que nós já fizemos neste PDI, né, com a matriz de equivalência dos cursos. Então, nós fizemos propiciando até facilitando aos estudantes, em específicos de licenciatura, que
as disciplinas que a gente, pelo estudo, que tem maior índice de reprova, elas são oferecidas no semestre ímpar, na licenciatura em Física, e no semestre par, na licenciatura em Matemática, para que esse estudante possa, via matriz de equivalência, concluir o seu curso com êxito. Né? Isso também é uma forma de otimizar, não só para o servidor, mas para o estudante, a questão da formação. No que diz respeito à otimização de processos, assim como já foi feito, então uma coisa é uma promessa, outra coisa é algo a partir de uma experiência concreta, que foi feita a partir do manual do estudante, que nós fizemos e conseguimos otimizar muitos e muitos processos em relação ao ensino-aprendizagem, os tutoriais de como acessar o SWAP, como fazer o primeiro acesso à linha institucional. A ideia do manual do servidor vem a esse encontro, para que a gente possibilite e facilite o processo. Mas algo muito importante é o estímulo à formação do servidor. O servidor que tem a sua formação continuada, estimulada, ele tem maior qualidade de vida, consegue executar o seu trabalho de maneira mais eficiente e ele faz de uma maneira mais feliz. Então, eu entendo que nós temos que trabalhar nesses 3 eixos. A partir do eixo educacional, como já foi feito, eu parabenizo todos os presidentes de CEI e NDE que tiveram esse cuidado de fazer o trabalho na elaboração do PDI, a otimização dos processos e o estímulo à formação, garantindo melhor qualidade de vida do servidor. Então, agora vamos fazer a terceira pergunta, no terceiro bloco, quem vai sortear o candidato Emanuel, com o tema ensino. Como planeja articular as coordenações de curso, os docentes e a gestão para que o planejamento pedagógico seja construído de forma colaborativa e eficiente? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a isonomia entre as áreas, né? Acho que tratando todo mundo igual, a gente pode dar um senso de justiça para todas elas, que elas possam convergir, conversar, dialogar. Nós temos ainda no nosso campus algumas áreas que têm uma certa dificuldade de comunicação. E isso é possível se nós tivermos uma clareza, uma transparência, né? As regras têm que ser a mesma para todos, né? Para todas as áreas. Isso é muito importante, que muitas vezes a gente acaba não vendo esses pesos, a gente vê, aliás, pesos diferentes, coisas assim que parece que uma área pode, na outra não pode. Isso aí, infelizmente, acaba acontecendo. E eu acho que é uma raiz de todos os males, né, pessoal? A injustiça. A gente tem que tratar todos com isonomia, com diálogo. Eu acho que nós temos que trazer todos os cursos juntos, né? Eu acho que a gente já esteve melhor lá no passado. Nós precisamos voltar a ter essa união. Sempre o grupo é bastante coeso, muito capacitado, e eu acho que nós conseguimos sim. Tá? Nós precisamos olhar com carinho para todas as áreas, porque se você chegar de perto, todas elas são muito especiais. Eu pude experienciar isso por esses dias, que eu passei por todas elas, todas me receberam muito bem. Eu fiquei feliz em encontrar amigos, porque eu participei de todas as coordenadorias, eu posso dizer isso. Eu tive em todas elas, de alguma forma ou outra. Tá? Então, eu fui coordenador de curso e eu tenho experiência em educação. São 22 anos, pessoal, não é ontem. Eu nunca deixei a educação pública nem para minha capacitação. Tá? Então, é muito importante ter alguém que tenha uma visão, que entenda de educação, entenda do ensino. Eu estive na coordenação do curso de Física e em outros lugares também, em outras coordenações. Vamos lá. A pergunta foi, né, sobre a articulação entre as coordenações de curso, docente, gestão e planejamento pedagógico. Eu acho que a gente, quando fala de planejamento pedagógico, a gente não pode esquecer dos setores educacionais administrativos vinculados ao ensino. Esse planejamento ele é feito em continuidade e em conjunto com esses setores. Durante esse período em que eu estive na direção adjunta de ensino, os desafios foram muito grandes, né? E algo que eu faço muita questão e que eu acho muito importante é essa garantia
garantia de que em todas as reuniões de curso, todas as reuniões de planejamento pedagógico, nós temos os servidores, pelo menos uma servidora da coordenadoria sociopedagógica. Em grande parte delas nós temos servidores do NAPME e algumas delas, não no caso do noturno, mas em específico dos cursos integrados, nós temos colegas da CAIFA. Por quê? Porque isso mostra que nós, enquanto escola, pensamos o processo didático-pedagógico a partir de um olhar completo, não apenas em relação ao olhar docente, mas um olhar que também vê as especificidades do trabalho administrativo vinculado ao ensino. E eu acho que esse é um diferencial da nossa escola. Quando em todos os acolhimentos, o Ragnar, a gente fala desse nosso diferencial dos servidores técnicos administrativos e da qualidade deles, eu sou uma delas, que trabalha no ensino todos os dias aqui no campus, e do compromisso que os servidores têm com a educação, a gente fala de boca cheia porque é verdade. Nós temos doutores e doutoras em educação no nosso corpo técnico administrativo. Nós temos mestres que trabalham diretamente com currículo, que trabalham com planejamento pedagógico dentro da sua especificidade. Então, eu acho que isso é um diamante que nós temos nos institutos federais e que nós, aqui no campus de Itapetinga, garantimos que essa participação seja plena e efetiva sempre. Bom, eu acho que é só olhar para o que já acontece e que, na verdade, a gente precisa repensar a estrutura já posta. Nós temos semestralmente reuniões de planejamento. Como que nós organizamos a reunião de planejamento? Bom, nós precisamos, então, fazer com que a reunião de planejamento, minimamente, ela permita esse diálogo entre as áreas. Né? Não estou falando que isso não aconteça, mas precisa ser aprimorado para que a gente possa, de fato, garantir um espaço de conversa entre as áreas, porque se eu, que estou fechado na licenciatura em matemática, tenho espaço para conversar com a engenharia, com a civil, com a informática, com a formação pedagógica, com o grupo comum, eu consigo olhar para o outro e criar um processo empático com as dificuldades do outro, e mais do que isso, eu consigo perceber pontes, eu consigo estabelecer elos entre aquilo que eu faço e o que é feito pelo outro. Isso foi feito na licenciatura em matemática, quando a gente colocou numa das reuniões diárias específica, para que cada professor falasse da sua pesquisa, daquilo que ele estuda. E isso permitiu que todos os professores conhecessem melhor um ao outro e pudessem, então, a partir disso, colaborar com o outro, colaborar com a pesquisa do outro. E isso pode ser tranquilamente expandido para todo o campus, à medida que a direção ela conduz esse processo, sistematize, institucionalize dentro do planejamento, em conversa com a coordenadoria sociopedagógica, como que a gente pode organizar esse planejamento para dar conta disso. Minimamente, ou esse é o ponto de partida, porque a partir daí a gente consegue fazer com que isso aconteça de forma mais constante ao longo de cada semestre. Na segunda rodada de perguntas da comunidade, quem inicia sorteando é o candidato Emanuel, e o tema desta pergunta é infraestrutura. A ordem das respostas é o candidato Emanuel, o candidato Paulo e a candidata Carol. Quais seriam as pretensões para o plano de expansão do campus? Quais seriam as formas de financiamento e como seriam as decisões? Bom, pessoal, começa a fazer bastante sentido o que eu já tinha colocado, que é o PPP, né? Nós não temos um plano, e é necessário ter um plano primeiro para saber aonde nós queremos chegar. Muitos projetos não tiram a importância deles, pessoal. Tem aí, foram feitos, tem sido conseguido recursos através de emendas parlamentares e tudo mais. Mas a verdade é que nós não temos ainda um plano. Como que nós vamos crescer sem ter um plano? Nós precisamos ter um plano, saber para onde a gente vai e o que nós almejamos para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Nós precisamos ter uma noção, né? O Instituto Federal tem as suas limitações.
né? Nós temos aqui ainda poucos cursos, nós temos poucos professores, e também temos poucos técnicos administrativos, enfim, nós temos a nossa limitação de oferta de cursos. Então nós não podemos vislumbrar muito além disso, mas quem sabe extrapolar um pouco se a gente tiver um PPP, né? Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ir atrás de emendas parlamentares, como foram feitas aí por último, né? Eu mesmo consegui uma para a banda, mas a gente poderia fazer alguma coisa para um prédio, alguma coisa nesse sentido. Nós poderíamos angariar recursos aí junto a deputados, de forma direta, ou através mesmo da prefeitura, alguma coisa assim, né? Claro que vai depender bastante do momento, todos já sabem do momento do governo federal, teto dos gastos públicos, então a gente não tem uma coisa para agora, mas assim podemos pensar coletivo, junto com os alunos e toda a comunidade, o que nós queremos. Aliás, e também, por que não, a nossa comunidade externa, né? Nós temos que escutar o que os munícipes e as pessoas da região também gostariam de ter aqui no campus. Bom, a pergunta é plano de expansão e as formas de financiamento. Para a gente discutir uma expansão, a gente primeiro tem que avaliar o que é necessário para atender os setores e os custos. E isso, novamente, numa gestão participativa, tem que ouvir a comunidade. Então, diálogo. Ao estabelecer o diálogo, a gente consegue ter uma escala de prioridades. O que é mais emergencial? Qual é a necessidade mais urgente? Então, são duas questões quando a gente fala de plano de expansão. Do outro lado, que é formas de financiamento, como qualquer cidadão, a gente tem que brigar por orçamento. É uma disputa no governo federal, ano a ano, com o orçamento federal para o Instituto. 2, dadas as condições que nós temos, é RP9, verba parlamentar. Esse é o jogo que nós temos e é esse que a gente vai ter que jogar para trazer recursos. 3, parcerias. Parcerias com o poder público, municipal, estadual, com entidades do terceiro setor, com a indústria, com o comércio, porque o dinheiro está em algum lugar e basta que a gente procure. Parece fácil, né? Mas é essa medida que o diretor tem que fazer. Ele tem que se colocar aonde o dinheiro está para tentar atrair para o campus, de acordo com as necessidades já estabelecidas, as prioridades levantadas. Veja que são coisas distintas. Uma é a fonte de financiamento, onde eu vou captar recursos. A segunda é o que acontece dentro do campus, quais são as prioridades. Elas andam em paralelo. À medida que eu estabeleço a prioridade e a necessidade, eu vou atrás do recurso. Vamos lá. A pergunta foi quais suas pretensões do plano de expansão. Então, se perguntou a minha pretensão, tá? Eu falo dos meus sonhos. E um dos primeiros sonhos que eu entendo e vejo é a necessidade de algo que está acontecendo hoje. A gente está em um saguão adaptado, fazendo um debate. Eu entendo que mais do que a gente precisa, a gente merece, e eu vou lutar incansavelmente para que a gente tenha um auditório, um anfiteatro que caiba muita gente, que a gente possa fazer formaturas lindas nesse anfiteatro, que a gente possa fazer eventos de ciências, pesquisa, extensão. Eu acho que, e aí falando do sonho, né, da pretensão, nossa prioridade inicial, após a construção do refeitório, e até atendendo as próprias características do MEC para um campus pleno, que é eu ter auditório, refeitório e a quadra que é o ginásio. Nós temos a quadra coberta, vamos ter o refeitório, falta para a gente o auditório. E eu acho que essa tem que ser uma prioridade. Do ponto de vista do plano de expansão para as outras questões, eu entendo que sim, a gente tem que fazer discussões. O meu plano de proposta de gestão, vocês podem ir lá, não é algo que estou inventando agora. A gente propõe um fórum de discussões. E nesse fórum de discussões, que a gente forme grupos de trabalho específicos para discutir essas questões. E uma delas é a questão relacionada à infraestrutura, para que de fato a gente tenha um planejamento participativo com todas as áreas, sejam elas
áreas de setores administrativos, sejam áreas de ensino, para que a gente possa discutir e concretizar esses sonhos, que de fato hoje a forma mais eficiente e que a gente consegue é por emenda parlamentar. E quem tem mais condições de conseguir essas emendas no momento, entendo que sou eu. Vamos agora para o quinto tema: critério, ensino, pesquisa e extensão e perguntas sobre gestão. Quem sorteia agora é o candidato Paulo. E a ordem das respostas é Paulo, Carol e Emanuel. Quais critérios utilizaria para garantir que a distribuição de recursos, bolsas, viagens acadêmicas e apoio a projetos seja feito de maneira justa e sem privilégios? Veja, se nós preceituamos uma gestão participativa, não deve vir do diretor a resposta pronta, porque deve vir da comunidade a participação numa escolha de prioridades. Veja que isto sim é estabelecer um processo democrático de decisão. Se a comunidade ela tem voz, ela precisa ter voz, essa voz ela tem que ser ouvida e ela tem que ser sistematizada e atendida. O diretor ele pode dar a visão dele para o campus como um todo? Pode e deve. Ele deve induzir o processo. Contudo, os critérios de distribuição de recursos eles devem ser discutidos no orçamento. Orçamento participativo, ou seja, quando chega para o CONCAN se posicionar sobre vamos ter quantas bolsas de ensino, quantas de pesquisa, quantas de extensão. Isso já tem que ser algo amadurecido na comunidade, por meio de uma discussão da comunidade. Compreensão do que significa ter mais bolsa de ensino, menos de extensão ou mais de pesquisa. Nós temos que analisar o fluxo, a demanda por projetos de pesquisa, de extensão e de ensino, para redirecionar os recursos. Quais são as fontes de fomento externas ao campo e onde que elas são mais fáceis de serem atuadas? É na pesquisa? Então eu posso redirecionar recursos da pesquisa para a extensão ou para ensino? Essa análise pode ser feita pelo diretor, contudo a decisão tem que ser feita pelo campus. A comunidade participando de forma democrática, ela dá o caminho para que o CONCAN vote qual é a prioridade do campus para a distribuição de verbas. Quando a gente fala de critérios para garantir que a distribuição de recursos seja feita de forma justa e sem privilégios, eu quero mais uma vez destacar a qualidade dos nossos servidores administrativos, em especial, nesse caso, os que atuam junto à diretoria e junta de administração, que fazem um trabalho impecável de planejamento e organização desse pré-orçamento. O Conselho de Campus, o CONCAN, dentro de um lema de democracia participativa, ele é o órgão e a entidade que delibera, ou seja, decide o orçamento. A decisão pela execução do orçamento da forma que ela é proposta, ela não é da direção geral, ela é do Conselho de Campus. E fazem parte do Conselho de Campus, igualitariamente, os três segmentos da nossa comunidade acadêmica: estudantes, técnicos administrativos e servidores docentes. Então, nesse sentido, no que se refere especificamente a bolsas, eu entendo sim que deva haver uma isonomia. No meu plano de gestão, eu proponho algo inovador, que é a destinação de uma alocação orçamentária anual para a biblioteca, que é algo extremamente importante, que a gente anualmente compre mais livros. Então, no orçamento, todo ano vai ter uma verba para a biblioteca, e
E é importante que essa discussão do orçamento ela ocorra em todos os momentos. E aí eu vou não discordar, mas colocar um ponto de discussão em relação ao professor Paulo, que eu acho que a gente tem que manter a isonomia sim entre quantidade de bolsas ofertadas pelo campo e ensino, pesquisa e extensão, justamente para que possamos, dentro de um tripé, que daí não é manco, e eu não quero que esse tripé seja manco, esse tripé é extremamente importante, de fato, seja consolidado nas práticas da nossa comunidade. Bom, eu acho que meus colegas entenderam que é claro que a gente deve ter uma gestão democrática, mas foi perguntado os critérios, né? Então a gente tem que pensar em alguns critérios. Quando a gente está falando de auxílio para eventos científicos, né? E não foi falado em questão muito de bolsa, mas falando dessa questão do auxílio, como que a gente distribui isso? Né? Nós estamos aí com alunos que eventualmente precisam desse dinheiro para poder se inscrever nesses eventos, precisam da estadia, o valor para poder ir de ônibus, de avião, para esses congressos científicos, que é muito importante. E não é só científico, mas também de extensão e também de ensino, caso couber, né? Mas a gente tem que pensar primeiro na questão de uma análise social, né? Nós precisamos olhar se esse aluno tem condições, de repente, de ir, não ir, né? Eu estou falando de uma questão assim, ter critérios, né? Então, pensaria nessa primeira dimensão social. A segunda, a questão de mérito científico, né? Nós temos eventos científicos que têm mais impacto, outros menos impacto, e daí a gente tem que pensar nesse aspecto. E a outra questão, por último, a rotatividade, né? Não é mandar o aluno várias vezes, né? O mesmo aluno, né? Conseguir mandar ele, depois mandar um outro, ter essa rotatividade possível. É claro que o dinheiro deve ser discutido, deve ser também preservado essa isonomia entre pesquisa, ensino, extensão. Isso é evidente, principalmente se tratando do Instituto Federal. Nós sabemos que a nossa instituição ela tem nível como se fosse uma universidade, então tem que funcionar esse tripé, tem que funcionar muito, e é assim que a gente deve lutar. Nós teremos a última pergunta dessa rodada, com questões relacionadas aos servidores técnicos, administrativos e docentes. Quem sorteia é a candidata Carol. A ordem das respostas é Carol, Emanuel e Paulo. Como pretende promover a integração e o trabalho colaborativo entre os técnicos administrativos e docentes no campus, visando melhorar o ambiente organizacional e os resultados institucionais? Vamos lá. Como promover a integração e o trabalho colaborativo entre técnicos administrativos e docentes? Vou falar da área que eu conheço, que eu ensino. Esse trabalho ele é natural, inerente. Acho que eu já citei aqui, né, em outros pontos do debate, principalmente nas reuniões de curso, nos acompanhamentos pedagógicos dos estudantes, a importância desse trabalho colaborativo. A gente não pode negar que nós estamos falando de duas carreiras distintas, que possuem características distintas, natureza de trabalhos distintas e possibilidades de formação distintas, né? Nesse sentido, eu entendo que é extremamente importante que um diretor, que um gestor, ele busque entender que não há uma hierarquização ou uma relação de subordinação entre docentes e técnicos administrativos. Sendo assim, o trabalho é colaborativo, a gente trabalha de maneira integrada, e aí eu cito o exemplo do que acontece no acompanhamento dos estudantes com alguma necessidade educacional específica. Às vezes o professor percebe isso na sala de aula, conversa com o pedagogo, com a pedagoga, conversa com a assistente social, conversa com a psicóloga, é feito todo um plano de estudos individualizados
Esse plano de estudo individual diz respeito às ações que vão nortear o trabalho com esse estudante, e esse estudante, a partir desse plano, vai ter esse atendimento especializado. Isso só é possível fazer num ambiente de muito respeito ao trabalho do outro e muita integração e colaboração. Eu entendo que há muito a avançar, mas nós estamos no caminho certo, fazendo as coisas acontecerem nesse sentido. Eu acho que a palavra-chave é valorização, né? Quando você se sente valorizado, você se sente parte do grupo. Eu acho que isso aí é muito importante em todos os segmentos, né? E dos técnicos administrativos não seria diferente. Nós precisamos ouvir, nós precisamos analisar, verificar as aptidões que cada um tem, né? E hoje a gente percebe que tem setores que precisam aí ter uma melhor articulação uma com a outra, é uma necessidade, né? Então nós temos que voltar a essa situação, analisar esses grupos, esses professores, essas coordenadorias e vir de fato a reconhecer esses saberes, né? Saber que eles sabem do que trabalha, né? Ou o que faz, e valorizar isso de alguma forma. Nós vemos que aqui tem muitos setores que estão muito individualizados. Nós já fomos melhor antes. Eu falo isso porque antes nós nos encontrávamos mais aqui no campus, e isso daí é um fato. E nós encontrávamos todos, nós conhecíamos todos, né? E hoje, alguns servidores a gente ainda de repente não conhece ou não sabe pelo nome. Nós não somos em muitos, não. Tem uma quantidade boa, mas antes a gente sabia mais os nomes. Então isso aí é muito importante para que a gente tenha um elo, né? Nós precisamos ter um elo. O que complementa aquele nosso trabalho? Nós somos uma equipe, né? Nós somos predestinados a fazer o bem para a nossa comunidade. Então a valorização é a palavra-chave e o respeito acima de tudo. Às vezes, tem muitos servidores que não estão sendo ouvidos. Eu acho que a gente precisa voltar a ouvir os servidores. Bom, na minha concepção, essa pergunta ela envolve os dois motes da minha campanha, que é gestão e formação. Porque quando a gente olha para a gestão, a gente está falando, então, todos os setores que eu já passei, eu disse a mesma coisa. O diretor sentando com cada setor, conversando com cada setor, analisando o fluxo de cada setor, as necessidades, as demandas, como que é o regulamento desse setor. Ele vai entender esse setor e vai fazer com que esse setor ele possa refletir, avaliar como que também está sendo o trabalho dele. Esse é o primeiro passo para se conhecer e fazer se conhecer. À medida que eu me faço conhecido, ou seja, eu entendo o meu trabalho, eu tenho espaços de diálogo com os outros, e vamos lembrar da conversa sobre planejamento que já foi falado anteriormente, outra resposta, eu consigo fazer com que setores conheçam o trabalho de outros setores, criar um processo simpático. Então, olha, aquele colega que está naquele setor, ele faz algo que eu não sabia que ele fazia, ele tem uma necessidade que eu não sabia, então eu posso colaborar com ele, eu posso entender o trabalho dele, e a partir do momento que eu entendo o trabalho dele, eu posso colaborar com ele. Veja que isso se dá no âmbito da gestão, mas também no âmbito da formação, porque eu preciso fazer uma formação institucional onde os próprios servidores vão formar-se e formar o outro, à medida que o trabalho dele vai ser de conhecimento do outro. Então, gestão e formação atende exatamente essa demanda de promover uma colaboração, porque à medida que você impulsiona essa ligação entre gestão e formação, nessa dinâmica, você faz com que haja um processo empático onde um entende o trabalho do outro, colabora com o outro, facilita o trabalho do outro, ajuda o outro. Chegamos ao final do terceiro bloco e agora, no quarto e último bloco, teremos as considerações finais de cada candidato. Cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações finais. A ordem de respostas às perguntas foi definida em sorteio anterior ao início do debate. A ordem será Carol, Emanuel e Paulo.
2 minutos, perdão. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um debate. É sempre uma alegria esse momento da gente poder conversar, debater sobre ideias. E nada disso seria possível sem o trabalho e o empenho da Comissão Eleitoral. Então, já faço aqui meu agradecimento formal à Comissão Eleitoral, que trabalha incansavelmente, os agregados da Comissão Eleitoral também, trabalham incansavelmente. Quero agradecer aos meus colegas. Eu não os trato como oponentes, porque nós somos colegas de trabalho. Nós estamos em um momento agora, um momento de eleição, de disputa de uma função de direção geral, mas nós somos colegas. O processo vai ocorrer e a gente vai continuar a ser colega, certo? Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram aqui até o final. Está frio, né? Esfriou um pouquinho. Está chovendo, acho que agora passou a chuva, né? E que vocês estão aqui com a gente. E isso lembra a minha presença junto com vocês. Eu sempre estou aqui junto com vocês. E eu acho que isso é importante, que eu sempre estou à disposição. Entendo que vocês podem contar comigo sempre que precisar, não importa o horário. A maioria de vocês aqui tem até meu celular, eu não ligo, né? Eu sempre estou aqui à disposição. Eu acho que isso é o que faz o bom gestor, o estar à disposição, estar a serviço. É muito fácil falar, não, quando eu for o diretor eu vou fazer, mas o que você já faz hoje? Quero que vocês analisem e pensem o que cada um de nós faz hoje, quais são as nossas ações e que a gente já faz hoje e é o que a gente quer continuar. E aí fala-se muito da continuidade. É claro que eu quero continuar a crescer, a ter um IF melhor, a gente ter mais estrutura. Por isso, meus queridos, eu peço que no dia 16 e 17 de outubro vote Carol. É isso. Pessoal, agradeço a todos, os colegas candidatos também, o pessoal da comissão, que brilhantemente tem organizado, o pessoal que está ali nos apoiando também, e a vocês, eleitores. É realmente bacana ver, mesmo que alguns foram embora, outros ficaram, e realmente estão interessados no futuro do nosso campus. Eu quero que vocês olhem a verdade, o compromisso de cada um. Não é uma semana, não é um mês, não é um ano. São aí alguns anos e tendo uma linha de raciocínio. Tá? Eu acho que é muito importante a clareza. A clareza é fundamental para tudo. Eu acho que quando fica claro, está tudo ok. Tem aqueles casos, meu avô que falava muito esse termo, Tem o cara que mata a onça e tem o que tira foto pisando de cabeça em cima. Então, eu acho assim, a gente traz alguma verdade, alguma coisa, o compromisso e a experiência. Eu tenho experiência em gestão, eu tenho 22 anos de sala de aula, que eu acho que é muita coisa, tá, pessoal? São horas de voo, tá? Então a gente sabe de muita realidade, de muita coisa. Já fui gestor também em outros lugares. Tá? Eu tenho formação para isso, eu não estou fazendo aqui um puxadinho para a minha vida particular, não. Eu tenho a intenção de trabalhar realmente. Tá? Como eu falei para vocês, tem graduação, pós-graduação em gestão pública, que é o necessário também para estar em um lugar como esse, que é para ser diretor-geral de uma instituição como o Instituto Federal. Tá certo? Então, quando a gente estiver aí, na semana que vem, vote o professor Emanuel Melo. Tá? Conto com o voto de vocês e o turno da noite está sempre no meu coração. Bom, pessoal, acho que está claro a minha candidatura independente. Deixei claro a minha maturidade e serenidade para discutir qualquer tema. Então, de forma tranquila, nós vamos conversar e vamos resolver as coisas. Não precisa se exasperar e nem tomar para o lado pessoal. A minha disponibilidade, os meus alunos e os professores com quem eu coordenei, eles falam mais do que eu. Eu duvido achar alguém que fale, eu tentei falar com o Paulo e não consegui. Sempre conseguiram falar comigo. Seja professor nas suas demandas, sejam os alunos que estavam sobre a minha responsabilidade. A minha história mostra a minha preparação e a minha autoridade para estar aqui me candidatando e contando com o voto de vocês para assumir a direção. Toda a posição que eu tomei aqui é para ressaltar que nós temos um campus que precisa avançar,
mas ele precisa também rediscutir e repensar as suas práticas, para fazer diferente. Se nós queremos colher um resultado diferente, melhor, nós precisamos plantar algo melhor. E é isso que eu me disponho, sem atacar, sem diminuir ninguém. Vote Paulo Cruz para a mudança nesse campus. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste debate e gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento. Primeiro, agradeço aos membros da Comissão Eleitoral, cujo trabalho dedicado tem garantido transparência e organização de todo o processo. Um agradecimento especial à equipe de audiovisual, professor Alberto, que viabilizou a gravação e garantiu que todos possam posteriormente assistir ao debate. Aos candidatos pelo compromisso e respeito demonstrado ao longo de toda a campanha. Desejamos sorte a todos os três. E também aos seus assistentes, que têm trabalhado com empenho no apoio aos candidatos. O nosso muitíssimo obrigado. Por fim, nosso agradecimento à comunidade acadêmica, que com sua participação fortalece a democracia em nossa instituição. A eleição se aproxima e este é um momento importante para que todos exerçam o seu direito de escolha de maneira consciente e responsável. Em nome da Comissão Eleitoral Local, quero reiterar mais uma vez: muito obrigada. Seguimos juntos nesta jornada. Boa noite.